Os anos 80 marcaram uma das melhores fases do cinema de terror. Foi o auge da maquiagem e dos efeitos práticos. Foi ali também o início de grandes sagas que geraram sequências e remakes que foram lançados durante os anos seguintes. E claro, surgiram grandes ícones desse gênero que são lembrados até os dias de hoje. Agora é hora da gente relembrar dos melhores filmes de terror dos anos 80 aqui no Cine Interativo. Sejam muito bem-vindos ao Cine Interativo. Sejam muito bem-vindos ao Cine Interativo. Vamos dar sequência nos nossos vídeos especiais de Halloween. Muitos dos filmes que foram lançados nessa época ajudaram a estabelecer os subgêneros dentro do terror. E muitos dos clichês aí que a gente tanto ama começaram nessa época também. Como, por exemplo, o assassino ir andando e aparecer na frente do protagonista que tá correndo, as cabanas isoladas no meio do nada, onde acontece alguma coisa. E claro, os jumpscares, que são aqueles sustos que vêm do nada. Como sempre, para quem participou da pesquisa, o meu muitíssimo obrigado de coração. Para fazer os vídeos, eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês já viram o primeiro vídeo do nosso especial de Halloween com os melhores filmes de zumbi da nova geração? Se ainda não assistiu, clica aqui no card e vai lá ver que tá bem bacana. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no Facebook. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Na 15ª posição, Hellraiser. A nota do filme no IMDb é 7 e na nossa pesquisa ficou em 7,56. Lançado em 18 de setembro de 1987, o filme tem um orçamento de 1 milhão e uma bilheteria de 14 milhões. Pode ser aí que algum de vocês acabe me xingando, mas eu detesto esse filme. Mó vacilão. Eu acho essa história dele muito sem graça e é um filme muito parado. A única coisa que eu gosto bastante desse filme é a maquiagem dele, que é excelente. Eu acho que a nota do IMDb e da nossa pesquisa são altas demais pra ele, mas a posição aí foi justa, né? Já que ele é o último colocado. A atriz Clare Higgins, que interpreta a protagonista do filme, odeia filmes de terror. Quando ela começou a assistir o filme na sessão especial de lançamento, ela teve que sair depois de 10 minutos do filme, porque estava muito assustada. Ela nunca assistiu o filme inteiro. Levava aproximadamente 6 horas para fazer a maquiagem do Pinhead. O ator que interpretava ele, o Doug Bradley, foi se acostumando com o processo e ajudava bastante a equipe a montar o visual do personagem. Tanto que nos filmes seguintes ele foi creditado junto com toda a equipe de maquiagem. Esse é o primeiro filme do Clive Barker como diretor. Os únicos trabalhos que ele já tinha feito na direção eram 2 curtas. Ele teve que realmente gravar o filme dentro de uma casa e isso dificultava bastante para ele conseguir os melhores ângulos. Na 14ª colocação, Uma Noite Alucinante 2. A nota do filme no IMDb é de 7,8 e na nossa pesquisa ficou em 7,96. O filme foi lançado em 13 de março de 1987. Ele tem um orçamento de 3 milhões e uma bilheteria de 6 milhões. Eu adoro esse filme, pra mim ele é o melhor de todos da trilogia original. Uma coisa que eu não entendo é como o Bruce Campbell não conseguiu ir pra frente assim com a carreira dele, fazer outros personagens aí também, porque ele atua muito bem nos filmes, ele consegue oscilar bem entre a comédia e a ação. Acho que a nota dele podia ser ali na casa dos 8 e poderia ter ficado entre o top 10 aí também. Como o primeiro filme é de uma produtora diferente, o Sam Raimi não tinha direito para mostrar as cenas do filme anterior. Então tiveram que refazer algumas cenas do filme anterior para fazer aquela recapitulação no começo do filme. Por isso muita gente acha que além de continuação, esse filme também é um remake. A maior parte do filme é gravada num set de filmagem que foi montado dentro de um ginásio de uma escola na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O Bruce Campbell falou que esse aqui é o filme favorito dele. Ele quebrou a mandíbula quando o Sam Raimi atropelou ele com uma bicicleta para fazer a gravação de uma cena que a câmera ia de encontro com o Ash. É nesse filme também que ele fala pela primeira vez o famoso Groovy. Na 13ª posição, Um Lobisomem Americano em Londres.
A nota do filme no IMDb é de 7.5 e na nossa pesquisa ficou em 8. Lançado em 21 de agosto de 1981, ele tem um orçamento de 10 milhões e uma bilheteria de 30 milhões. É um filmão de lobisomem, até hoje você assiste e ele continua bom. Eu não consigo pensar em outro filme de lobisomem melhor que ele agora. A maquiagem não só do lobisomem, mas também a do amigo dele é excelente. Esse com certeza merecia uma nota e uma posição melhor. Esse filme até hoje talvez tenha a melhor cena de transformação de um lobisomem no cinema. Levaram 6 dias ao todo para fazer a cena. Esse filme foi o primeiro vencedor do Oscar na categoria de melhor maquiagem. Essa categoria foi criada no mesmo ano do lançamento do filme. O John Landis, que escreveu e dirigiu o filme, contou numa entrevista que quando ele estava vendo uma prévia da versão que ia ser lançada em DVD nos anos 2000, ele ficou muito surpreso e não lembrava que o filme era tão sangrento. A cena em que o lobisomem corre numa praça de Londres foi rodada com a ajuda da polícia, que interrompeu o tráfego normal e limitou o acesso do público no local. Alguns membros da produção foram presos porque soltaram uma bomba de fumaça. Na 12ª posição, Brinquedo Assassino. A nota do filme no IMDb é de 6.6 e na nossa pesquisa ficou em 8.12. Lançado em 11 de novembro de 1988, ele tem um orçamento de 9 milhões e uma bilheteria de 44 milhões. Confesso que eu nunca assisti esse filme, mas eu sei a história dele de trás pra frente e não me atrai nem um pouco. Eu não tenho interesse em assistir, mas eu sei da importância que ele tem na história do cinema de terror. Eu assisti o remake dele, que saiu no ano passado, e eu gostei dele, porque ele mexe mais com tecnologia e eu achei mais fácil de acreditar. O Don Mancini, que escreveu o roteiro do filme, disse numa entrevista que na primeira versão do roteiro, o filme ia meio que brincar com o telespectador, deixando todo mundo em dúvida se realmente era o boneco Chuck que cometia os assassinatos ou o próprio Andy. Para fazer as cenas do Chuck, a produção usou vários animatrônicos, mas algumas cenas são feitas por pessoas de baixa estatura, e tem algumas até que foram feitas pela irmã mais nova do Alex Vincent, o ator que interpreta o Andy. Esse filme ele tem duas inspirações. A primeira é do episódio Living Doll da série Twilight Zone, em que uma boneca mata os donos. A segunda é o boneco Robert. Existe uma lenda de que ele é um boneco amaldiçoado há mais de 100 anos. Na 11ª posição, A Hora do Espanto. A nota do filme no IMDb é de 7.1 e na nossa pesquisa ficou em 8.17. Lançado em 2 de agosto de 1985, ele tem um orçamento de 9 milhões e uma bilheteria de 25 milhões. Eu não tenho carinho por esse filme, acho ele um filme bem mediano. A impressão que eu tenho talvez é de que o filme ele quer ser maior do que ele realmente é em alguns momentos ali, mas a maquiagem dele é muito bem feita. A nota e a posição achei até que ficaram um pouco altas aí. Se você não assistiu esse filme e for procurar ele para assistir, passa bem longe do remake que foi lançado em 2011, que é muito inferior ao original e tem uma atuação ridícula do Colin Farrell como o Vampiro Jerry. Que coisa horrorosa! O Chris Sarandon, que interpreta o Vampiro Jerry, sempre ajudava a equipe de maquiagem, ajudando com as aplicações no rosto e também colocando os implantes nas unhas. A maquiagem da transformação final levou mais de 8 horas para ser feita. O filme teve uma sequência também lançada nos anos 80, que traz uma história diferente com alguns personagens desse filme. Eu descobri recentemente que essa continuação existia e recomendo a vocês assistirem porque ela é bem divertida também. Na 10ª posição, A Mosca. A nota do filme no IMDb é de 7.6 e na nossa pesquisa ficou em 8.24. Lançado em 15 de agosto de 1986, ele tem um orçamento de 15 milhões e uma bilheteria de 60 milhões. Esse filme ele é muito bacana, eu acho que ele tem muito a cara dos filmes de terror dos anos 80. Eu assisti ele pela primeira vez faz pouco tempo e me surpreendeu bastante quando assisti. Acho que a nota e a posição ficaram justas aí também. Esse filme ele tem várias cenas bem nojentas. Mas com certeza a mais famosa é quando o Seth Bundle, personagem do Jeff Goldblum, já tá num estágio bem avançado da transformação e ele vomita uma gosma branca. O vômito da cena era feito com mel, ovos e leite. Ai, que nojo! Uma orelha feita de maquiagem acidentalmente cai. A reação da Geena Davis é real. Ela se assustou de verdade porque não esperava aquilo acontecer. O diretor David Cronenberg gostou muito da cena e
deixou ela no corte final. A maquiagem das cenas que mostravam os últimos estágios da transformação levavam mais ou menos 5 horas para serem feitas. Na nona posição, Gremlins. A nota do filme no IMDb é de 7.3 e na nossa pesquisa ficou em 8.44. O filme foi lançado em 8 de junho de 1984. Ele tem um orçamento de 11 milhões e uma bilheteria de 153 milhões. Esse filme ele é um clássico da Sessão da Tarde, eu assisti ele milhares de vezes lá. Já assisti esse filme 1 milhão de vezes, eu gosto bastante, ele é muito divertido e engraçado, né? Concordo aí com a nota e a posição dele na nossa pesquisa. Para fazer os Gremlins foram usados fantoches eletrônicos e eles eram muito caros. Todos os dias, quando acabavam as gravações, os seguranças pediam para que cada membro do elenco e da equipe de produção abrissem os carros para conferir se ninguém estava roubando nenhum. Em uma entrevista em 2012, o Chris Columbus, que é o roteirista do filme, disse que não tem planos para fazer mais uma sequência ou um remake. Ele acha que usar computação gráfica acabaria com toda a magia dos fantoches eletrônicos do original. Com certeza, o Gizmo é o boneco mais bem trabalhado e o mais bonitinho também. Ele foi tão bem feito que quando o Billy abre a caixa pela primeira vez, o cachorro pensou que era uma criatura real e ficou assustado de verdade. O rosnado do cachorro foi uma reação verdadeira ali na hora. Na oitava colocação, Os Garotos Perdidos. A nota do filme no IMDb é de 7.3 e na nossa pesquisa ficou em 8.59. Lançado em 31 de julho de 1987, ele tem um orçamento de 8 milhões e uma bilheteria de 32 milhões. Outro classicão da Sessão da Tarde. Como passar filme de terror na Sessão da Tarde, né? Ele é um filmaço de vampiro. Ele traz bastante características da mitologia que não se traz mais nos filmes hoje em dia. Ele podia ter uma nota e uma posição melhores aí, mas não tá mal não. Com certeza, pra quem assistir esse filme hoje em dia, o rosto mais familiar ali vai ser o do Kiefer Sutherland, que é um dos protagonistas. Só que entre todos os personagens do elenco principal, ele é o que menos tem falas durante o filme. Quando perguntaram pro Joel Schumacher por que ele aceitou dirigir o filme, ele simplesmente afirmou: vampiros são sexys, eles são os únicos monstros eróticos. Frankenstein não é sexy. Ele conseguiu gravar o filme todo em apenas 3 semanas. Os vampiros desse filme têm vários elementos clássicos da mitologia. Eles têm que ser convidados para poder entrar nos lugares, não tem reflexo no espelho e são feridos com alho e água benta. Na sétima posição, A Hora do Pesadelo. A nota do filme no IMDb é de 7.5 e na nossa pesquisa ficou em 8.62. Lançado em 9 de novembro de 1984, ele tem um orçamento de 2 milhões e uma bilheteria de 25 milhões. Nem preciso falar nada, esse filme deu vida a um dos maiores ícones do terror nos cinemas. Esse primeiro filme ele é um tanto quanto assustador até se você assistir hoje em dia. Ele podia ter ficado numa posição melhor porque ele é melhor do que o próximo que vai estar na lista. Como todo mundo já sabe, esse filme marcou a estreia do Johnny Depp nos cinemas. Só na cena que o personagem dele morre foram usados quase 2.000 litros de sangue falso. A Heather Langenkamp teve que superar mais de 200 atrizes nas audições para conseguir o papel da Nancy Thompson. Entre elas tinham nomes de peso, como a Courtney Cox e a Demi Moore. O conceito original do Wes Craven para o Freddy Krueger era bem mais horrível, com os dentes aparecendo através da carne em cima da mandíbula, pus escorrendo nas feridas e uma parte do crânio aparecendo na cabeça. Mas o maquiador disse que tudo isso ia acabar atrapalhando o Robert Englund na atuação. Então essas ideias acabaram sendo abandonadas. A maquiagem do Freddy Krueger demorava em torno de 3 horas para ser feita. Na sexta colocação, Sexta-feira 13. A nota do filme no IMDb é de 6.5 e na nossa pesquisa ficou em 8.7.
Lançado em 9 de maio de 1980, ele tem um orçamento de 550 mil dólares e uma bilheteria de 39 milhões. Esse também não preciso falar nada, é outro clássico do cinema de terror. Ele é um filme divertido e tem um clima tenso. Uma coisa que é um ponto baixo nele, talvez, é uma sensação de descrença quando a gente descobre quem é o assassino, porque na verdade é uma senhora e não dá pra gente acreditar muito que ela ia ter força pra fazer certas cenas ali do filme. Acho que ele ficou com essa nota e nessa posição, acho mais pela nostalgia do pessoal do que pela qualidade do filme em si. Talvez o Jason seja o maior ícone do cinema de terror, mas nesse filme ele só aparece bem rápido lá no finalzinho, e quem realmente comete todos os assassinatos no filme é a mãe dele, a Pamela Voorhees. É no mínimo curioso a gente pensar que talvez esse seja o melhor filme de toda a franquia, e é o único em que o Jason não é o protagonista. O Tom Savini foi um dos primeiros membros da equipe a ser contratado para o filme, porque os produtores idolatravam os efeitos especiais de maquiagem dele no filme Despertar dos Mortos. Existem alguns rumores de que a cena final do filme que o Jason aparece no lago foi ideia dele. Esse é um dos primeiros filmes do Kevin Bacon, mas entre os jovens ali, ele era o mais experiente. O personagem dele tem uma das mortes mais sangrentas do filme. Na quinta posição, na quarta posição, O Enigma do Outro Mundo. A nota do filme no IMDb é de 8.1 e na nossa pesquisa ficou em 8.91. O filme foi lançado em 26 de junho de 1982. Ele tem um orçamento de 15 milhões e uma bilheteria de 19 milhões. Ele pode até não ser o melhor, mas é o meu favorito dos anos 80. Até hoje ele é um filmão. Ele tem alguns efeitos ali que estão um pouco passados, mas é muito legal a tensão do filme, porque você não sabe quem ali é o inimigo. Ele podia ter ficado com uma nota um pouco maior e umas 2 posições aí acima. Quando o Kurt Russell aceitou o papel, ele deixou a barba e o cabelo crescer por mais ou menos 1 ano para conseguir chegar na aparência que ele queria pro McCready. Pra quem não sabe, esse filme é um remake do filme O Monstro do Ártico de 1951. A diferença é que no original a estação americana fica no Polo Norte, já em O Enigma do Outro Mundo fica no Polo Sul. O John Carpenter falou que de todos os filmes dele, esse aqui é o seu favorito. Algumas cenas do filme tinham sido feitas em stop motion, e ele rejeitou porque achou que estavam muito falsas. O filme é considerado como referência em efeitos especiais de maquiagem. Os efeitos foram criados pelo Rob Bottin, que tinha só 22 anos quando o projeto começou. Na cena da batalha final contra o alienígena, foi preciso mais de 50 pessoas por trás das câmeras. Na terceira posição, Poltergeist. A nota do filme no IMDb é de 7.3 e na nossa pesquisa ficou em 9.02. Lançado em 4 de junho de 1982, ele tem um orçamento de 11 milhões e uma bilheteria de 77 milhões.
Ele é um filme bem bacana também de assistir, é um terror que você pode assistir com a família inteira. Eu acho que se a gente for comparar com os dias atuais, ele tem um estilo bem parecido com os filmes de terror do James Wan, que consegue mesclar o terror com um pouco de comédia ali nos pontos certos. Anotem a posição do filme, acho que ficaram até um pouco acima do que eu esperava. A Drew Barrymore, na época, foi considerada para o papel da Caroline, mas o Steven Spielberg queria alguém mais angelical e optou pela Heather O'Rourke, mas foi na audição para esse papel que a Drew Barrymore conseguiu o papel de ET, o extraterrestre. Apesar dos créditos do filme indicarem o Tobe Hooper como o diretor, na verdade ele ficou apenas encarregado de rodar as cenas. A grande maioria das decisões criativas foram do Steven Spielberg, que foi acreditado como roteirista e produtor. Existem várias histórias de bastidores de que esse filme é amaldiçoado, por conta de algumas fatalidades que aconteceram com membros do elenco, como por exemplo a atriz Dominique Dunne, que foi enforcada pelo namorado, e também a Heather O'Rourke, que faleceu com apenas 12 anos de uma forma muito misteriosa. Na segunda colocação, Aliens: O Resgate. A nota da nave assistindo o filme anterior, observando os detalhes, tanto o exterior como o interior do cenário. Os gritos dos aliens são urros de babuínos que foram alterados depois na pós-produção. A rainha alien que aparece no final do filme precisava de 14 a 16 operadores para funcionar. Um dos ovos alienígenas usados no filme está agora em exibição no Smithsonian Institution, lá em Washington DC. Na primeira posição, O Iluminado. A nota do filme no IMDb é de 8.4 e na nossa pesquisa ficou em 9.56. Lançado em 26 de maio de 1980, ele tem um orçamento de 19 milhões e uma bilheteria de 46 milhões. Não preciso falar nada, né? É um filmão. Eu nunca li o livro para comparar, então eu não sei se ele é melhor ou pior. É incrível nesse filme como o clima de tensão que a gente vai sentindo vai acompanhando a loucura do Jack Torrance. De acordo com a atriz Shelley Duvall, a cena em que o Jack Nicholson diz o "Here's Johnny" demorou 3 dias para ser filmada e a produção usou aproximadamente 60 portas para gravar a cena. O Stephen King sempre deixou claro que odiou o filme. Não só isso, mas também a atuação do Jack Nicholson. Ele disse que no seu livro a loucura vai crescendo aos poucos no personagem, e quando o ator iniciou o filme com o seu sorriso maníaco, o público já identificou ele como um maluco automaticamente. Tá aí o motivo pelo qual eu odeio crítico de cinema. No ano do lançamento, o filme foi indicado ao Framboesa de Ouro. Para quem não sabe, é um Oscar invertido, que premia, digamos assim, os piores filmes. Ele foi indicado nas categorias de pior diretor para o Stanley Kubrick e pior atriz para Shelley Duvall. Aí hoje em dia você vai falar com a mesma crítica especializada e os caras vêm com: esse filme é um marco na história não só do terror, mas do cinema em geral. É um dos 1001 filmes para ler antes de morrer. O Kubrick era um gênio. É um filmão e é o nosso grande campeão de hoje. E aí, o que vocês acharam das posições de cada filme? Não sei. Eu fiquei um pouco surpreso com o Poltergeist na terceira posição. Achei que ele ficaria ali mais pro meio da tabela, em sétimo ou oitavo. E particularmente eu não concordo com o Lobisomem Americano em Londres ter ficado em uma posição tão baixa. Acho que tinha espaço ali pra ele pelo menos no top 10. Eu acho que pra gente que é fã de filme de terror, os anos 80 são especiais até hoje, porque depois vieram 2 décadas com poucos filmes do
gênero e dos poucos que saíam tinha pouco filme bom ainda. Sem contar que tinha um monte de sequência dos filmes dos anos 80 que foram muito ruins. Por isso a gente tem essa década com tanto carinho. Na semana que vem continuam os vídeos especiais de Halloween. O próximo é um dos melhores filmes de terror da última década. Gostou do vídeo? Aham. Então se gostou, já deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos especiais, hein? Segue o nosso Instagram e também a página do Facebook. Muitíssimo obrigado por assistir e até semana que vem. Valeu!